Olá amigos, eu sou Jefferson Araújo e este é mais um vídeo do canal Última Verdade Presente. Em distintas épocas da história da igreja, seja ela judaica ou cristã, duas grandes estratégias do diabo na tentativa de destruí-la foram a perseguição e a infiltração. A experiência de Caim e Abel, cujo irmão mais velho matou o mais novo por sua fidelidade a Deus, bem como a mistura da linhagem santa de Sete com a descendência corrupta de Caim, era um prenúncio do grande conflito entre Cristo e Satanás, materializado na tentativa deste em neutralizar o progresso da Igreja de Cristo. O vírus diabólico da perseguição e da infiltração foi tão bem semeado no coração dos ímpios e dos falsos mestres que o tempo passou, mas as estratégias continuam as mesmas. A República Popular da China, por exemplo, tem um histórico de perseguição à igreja. Esta nação, governada pelo Partido Comunista Chinês, o único existente, mesmo em meio ao caos provocado pelo coronavírus, continua se opondo ao cristianismo. Segundo relatos, o regime comunista aproveita a pandemia para aumentar perseguição e controle sobre os cristãos. Enquanto a internet tem sido um canal utilizado por muitas igrejas do mundo para se comunicar com os fiéis e evangelizar em meio à quarentena, na China, os cultos online são censurados ou banidos. No dia 23 de fevereiro, dois conselhos cristãos ligados ao Estado chinês emitiram um aviso exigindo que todas as igrejas da província de Shandong parassem de transmitir seus cultos imediatamente. No dia 28 de fevereiro, o Departamento de Trabalho da Frente Unida do Distrito de Jiaxing publicou um aviso exigindo investigações sobre as atividades religiosas online. De acordo com o pedido, todas as transmissões ao vivo teriam que ser interrompidas. Além destes, um outro documento emitido em 2018 pela Administração Estatal da China para Assuntos Religiosos já determinava que nenhuma organização ou indivíduo poderá transmitir ao vivo ou transmitir atividades religiosas, incluindo orar, queimar incenso, ordenações, cantar as escrituras, realizar missa, adorar ou receber o batismo online na forma de texto, foto, áudio ou vídeo. Se bem que por aqui ainda gozemos de liberdades constitucionais, parece que o Covid-19 migrou do Oriente ao Ocidente, trazendo consigo o vírus da opressão, do autoritarismo e do recrudescimento de ideias totalitárias e absolutistas. Embora justificativas pareçam positivas, há monitoramento por drones e celulares em alguns lugares, e os governadores de São Paulo e Rio de Janeiro ameaçaram prender quem desobedecesse às regras de isolamento social. Em Santa Catarina, na cidade de Forquilinha, a polícia interrompeu um culto doméstico de 5 pessoas por ordem do governador. A justificativa foi um decreto no qual Carlos Moisés proíbe os eventos e as reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluindo excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos. Em suas redes sociais, o procurador Volmor Moreira ficou tão estarrecido com a situação que escreveu: PM de Santa Catarina, com fundamento em decreto do governador Carlos Moisés, proíbe 5 pessoas de orar em sua casa. Porém, a Constituição diz que a casa é asilo inviolável, assim como são invioláveis a intimidade e a vida privada. Esta e outras arbitrariedades serão comunicadas ao Ministério Público Federal. Há 1900 anos, na ilha de Patmos, Deus avisou que os últimos dias seriam marcados por privações de liberdades civis e religiosas. Embora ainda não estejamos diante do cumprimento exato dessa profecia, que parecia tão absurda, vemos alguns ensaios bastante perigosos. Estaria o espírito do mundo transitando para algo pior? Além do vírus da perseguição, o vírus da infiltração também continua se alastrando. Enquanto a China proíbe os cultos online, por aqui ainda desfrutamos de liberdade para praticá-los. Ocorre que alguns pregadores populares da internet
estão utilizando esse meio para divulgar heresias terríveis. Victor Azevedo, um jovem pastor ao estilo pós-moderno e adepto da teologia do coaching, fez há alguns dias uma transmissão ao vivo nas redes sociais para ensinar aos fiéis como ler a Bíblia. Curiosamente, o mesmo assunto que os adventistas estão estudando na lição do trimestre. Para ele, a Bíblia tem um lugar em que ela deve estar. Tem um lugar certo para estar. Infelizmente, hoje em dia, ela não parece estar no lugar certo. A Bíblia se tornou uma pessoa da Trindade. A Bíblia se tornou Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, de repente, a Bíblia se tornou o livro sagrado. Só que não existem mais coisas sagradas e nem livros sagrados. Deus fez pessoas sagradas. O jovem pastor também afirma que as palavras de Jesus não podem ter o mesmo nível de igualdade de outros textos das Escrituras. Me parece que foi aí que Jesus perdeu o poder e completamente o lugar que ele deveria ter na vida da igreja, enfatizou. Jesus se tornou só algumas páginas da palavra de Deus. Após diminuir a origem divina das Escrituras, ele ainda sugere contradições entre o que Jesus disse e a Bíblia ensina. Se a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho um versículo para mandar matar alguém. Eu tenho versículo na Bíblia para não perdoar. Eu tenho versículo para dizimar e para não dar o dízimo. E concluiu: não existe livro sagrado. Isso aqui é só um livro. Toda a retórica usada para construir essa ideia absurda de que a Bíblia não é a palavra de Deus desmorona diante da máxima bíblica de que toda a Escritura é inspirada por Deus. O diabo tem procurado combater a Bíblia desde tempos antigos com os hereges da igreja primitiva, os clérigos da igreja romana durante a Idade Média, os filósofos iluministas da Idade Contemporânea, e continua com o mesmo ímpeto através de falsos profetas nos últimos dias. São pregadores humanistas e existencialistas que usam o púlpito como se fosse um palco para exibir mensagens antropocêntricas e um evangelho diluído em experiências sentimentais e emotivas. Como disse um outro pregador de fé reformada, enquanto os antigos teólogos da prosperidade prometiam cura física e prosperidade financeira, os teólogos do coaching prometem saúde emocional e prosperidade existencial. Vale a pena relembrar uma antiga advertência de Martinho Lutero. Quem se apega a Deus sem passar pelas Escrituras, acaba se aliando ao diabo. Fica claro que o inimigo permanece furioso em sua tentativa insana de destruir a igreja pela perseguição, no caso da China, e pela infiltração através de filosofias humanas de pregadores pós-modernos. Entretanto, Jesus, o fundamento e senhor da igreja, disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus por promessa tão maravilhosa. Isso significa que a igreja triunfará no conflito entre o bem e o mal. E você, que ainda milita na caminhada cristã, também vencerá juntamente com Cristo e sua igreja? Que escolhas você tem feito para a sua vida? E não esqueça, nos ajude a divulgar esse vídeo pelas redes sociais. Faça também a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube e ative o sininho para ser notificado sempre que fizermos uma nova publicação. Além disso, deixe também o seu gostei aqui nesse vídeo. Isso nos ajuda bastante a colocar o material em relevância maior nos buscadores do YouTube e pelas redes sociais. Não esqueça também de orar por esse projeto e divulgar a última verdade presente para os seus amigos. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Minutos Proféticos, mais que notícias, é a verdade para o nosso tempo.